Oração para renascer em Deus. Renasci agora. Renasci em Deus. Sou agora um filho de Deus perfeito. O velho eu se foi e nasceu o novo eu que é filho de Deus. A vida de Deus é a minha vida. Logo, sou sempre saudável, forte, dinâmico e jamais acontece de eu adoecer, sentir cansaço ou envelhecer. Muito obrigado. Muito obrigado. Agora, para perguntas e respostas, convidamos o preletor Heitor Miyazaki. Boa noite. Tá mais forte agora, tá vendo? Vamos lá, primeiro. Feminino, 60 anos, casada. Qual a causa mental da sinusite? Nunca tive, porém há 3 meses manifestou. Qual prática devo realizar? Bom, muito bom. O que é bacana na sua pergunta é qual prática devo realizar. Tem gente que só quer saber, mas não quer praticar. E quer que o outro pratique para ela, né? É aquilo que o Chico Xavier, tem muita gente que não faz o mínimo esforço, quer que outra pessoa faça, quer que tudo venha do céu. Então, essas pessoas não conseguem nada. Mas no seu caso, qual a prática que devo realizar, isso é muito importante. Então, eu vou mostrar 2 fatos, 2 pontos importantes, e depois nós vamos completar, ok? Então, o primeiro detalhe que o mestre cita é sobre pensamentos sombrios que causam essa situação, pensamentos sombrios. Então, e muitas vezes, pensamentos sombrios, a pessoa fala, mas eu sou alegre. Eu sou alegre. Muitas pessoas pensam que são alegres, mas no fundo, você vê que o olhar dela tem uma tristeza. E essa tristeza é que causa uma série de problemas que ela inconscientemente projeta. Outro detalhe, está no livro Chave da Beleza e Saúde, página 133, na edição. Pólipo nasal, rinite, hipertrópica, etc. Tudo que it da vida, né? Pessoas têm tendência egocêntrica, ou seja, o ego forma aquela barreira. Não mantém vazio o que deve ficar vazio. É assim que o mestre fala. Não mantém vazio aquilo que deve ficar vazio. Ou seja, o nariz fica entupido. Então, mediante a explicação, o que você tem que fazer? Introspecção. Esse é um ponto importante da Seitonei, que ensina a não procurar fora, mas procurar dentro de você. Fazer a introspecção, procurando relembrar os momentos que ficou aborrecida, chateado, magoado, alguma coisa, algum fato que te causou esse pensamento sombrio, essa tristeza. Então, procure analisar se foi uma pessoa ou outra, qual acontecimento que mexeu com o seu ego, que lhe deixou na defensiva, de querer se defender, que ficou na defensiva aborrecida, ficou querendo se retirar num lugar calada, alguma coisa que mexeu contigo, ok? E isso é muito comum, aconteceu na infância e adolescência, e às vezes é o que você mencionou, somente há 3 anos para cá aconteceu, mas muitas vezes a semente estava gravada lá, a semente estava no inconsciente, mas não estava germinando ainda. Então, às vezes, quando a pessoa esquece e dentro daquela situação do karma, que no momento que espera a oportunidade, ele começa a se reagir, começa a se manifestar. Por isso que Freud fazia associação, procurava descobrir o conflito da pessoa quando ela estava no divã e falando aleatoriamente, sem pensar, sem raciocinar. E aí que ele conseguia captar, descobrir algum fato que estava lá, que era o fato que causava algum problema. Então, quem procura acha, relembrando, procure lembrar, não fique com raiva da pessoa, mas perdoe e assim esvaziar da mente o ressentimento. Esvaziar da mente é desentupir aquilo que devia ficar desentupido, né? Deixar livre aquilo que tem que ficar livre. Ou seja, tirar aquele ressentimento, mau humor, né? Algum mau humor que muitas vezes não tinha motivo, mas de repente se acordava azeda, não sabia por que acordou azeda, né? E esses detalhezinhos que é bom, é um exercício muito importante de buscar dentro de si, ok? Próxima pergunta. Feminino, 74 anos, viúva. Minha neta de 9 anos fica trancada dia e noite e não consegue dormir à noite. Como ajudar?
Olha, quando há aborto na família, isso é comum acontecer. A pessoa troca a noite pelo dia, fica trancada, isolada, e isolada porque tem alguém que está isolado em outro lugar, né? Quando esse alguém é um irmão dessa criança. Por isso que é importante fazer com que os pais ajudem, se isso aconteceu, se realmente aconteceu, ou não aconteceu, mesmo não acontecendo, dê para eles o livro Pela Paz dos Anjinhos. O detalhe é não ficar perguntando, vocês fizeram aborto? Porque isso é uma coisa que ninguém gosta que mexa na ferida dela. É uma coisa que as pessoas, mesmo que tenha feito, na hora ela vai falar não, porque ela tem vergonha de falar que cometeu esse erro. Deixe que a pessoa própria, lendo o livro Pela Paz dos Anjinhos, procurar entender, ok? E aí eu lembrei do fato que aconteceu, eu estava em Biúna, e uma senhora falou assim, olha, meu marido pediu para perguntar para o senhor, ele falou assim, pergunta para o seu guru, me chamou de guru, por que eu tenho esse tipo de situação assim? Eu não lembro bem detalhadamente, outro dia eu estava relendo esse relato e mais ou menos assim, que demonstrou claramente que tinha uma coisa que ele não queria falar, mas eu percebi pelas consequências. Então eu falei para ela o seguinte, fala para ele, diga para ele, que ele tem uma coisa para resolver que só ele sabe, e dê para ele o livro Pela Paz dos Anjinhos. Aí o marido, quando leu, aí ele confessou, realmente eu tive um caso quando era solteiro, e fiz com que a namorada abortasse. Então era um segredo que ele não queria confessar com ninguém, mas ele foi um coparticipante. Ele falou apoiou a ideia da ex-namorada para fazer o aborto. Então ele apoiou, concordou. Isso ficou um sentimento de culpa dentro dele e que fez com que ele tivesse uma série de comportamentos, autopunição, e aquilo estava refletindo na filha, que não é a mãe da namorada, da ex-namorada, mas é filha. Como essa filha é filha dele, refletiu na filha também, ok? Então, outro fato que pode causar esse problema, quando a criança sente que a atenção dos pais está muito voltada para o outro irmão, não para ela. E isso pode estar acontecendo também. Às vezes, muitas vezes o filho mais velho fica tendo esse tipo de comportamento, porque os pais ficam dando praticamente 90% da atenção para o caçula. O caçula é bonitinho, o caçula é engraçadinho, e o mais velho fica ressentido com isso. Então, se eles lerem, ou então dê para ele o livro Amor entre Pais e Filhos, que mostra um caso bem semelhante de um rapaz que ficava trancado no quarto, não deixava a mãe entrar no quarto, nem para fazer a limpeza, ele ficava trancado no quarto. Aí um dia que o filho saiu, ela entrou no quarto, quando ela entrou no quarto, ela chorou porque viu tantas pontas de cigarro no chão, uma sujeira. E aí ela fez uma autorreflexão, que aquele isolamento do filho era consequência da atenção dos pais voltarem 90%, 98% para o irmão dele, para o irmão desse filho, que tinha deficiência. Como tinha deficiência, ficava 100%, praticamente 98% atenção voltada para o irmão e praticamente nada para ele. Então ele se trancou no isolamento e quando ele voltou para casa, tinha saído para algum lugar, quando retornou a mãe abraçou e pediu perdão para o filho, falou, papai e mamãe, nós cometemos um erro de não dar atenção ao amor para você. Então, aí começamos a pensar naqueles 5 desejos do ser humano, como é importante, muitas vezes a pessoa decora, só fica na teoria, desejo de ser amado, desejo de ser reconhecido, de ser elogiado, de ser útil e de ser livre. Não esquecer nunca de 5 desejos do ser humano, ok? Feminino, 75 anos, viúva. Como desfazer a ilusão da síndrome do carpo? Síndrome do carpo, na década de 70, eu vou contar os fatos, você que fez a pergunta vai, para um bom entendedor, né?
E a palavra basta. Então vai procurar fazer uma análise daquilo que eu vou falar. Na década de 70, eu vi um relato, se me engano, foi no Belém. No Belém. O presidente da Associação Belém está aqui, né? O seu Wagner da Claudete. E era uma irmã, uma senhora idosa, que fez o relato, dizendo que fazia 50 anos que não conversava com outra irmã. Mas ela, dentro do motivo dela, ela não conversava, porque ficou muito chateada com a irmã e ficaram sem se conversar. Mas ela conheceu Seitonue, e por que ela não conversava com a irmã? Porque a mãe, os pais faleceram, e essa irmã mais velha que passou a exercer a função da mãe. Então ela era muito rigorosa. Só que o caçula sempre acha que é implicância, e começa a brigar e deixou de conversar com a irmã mais velha. Ela conheceu a Seitonue, falou, não, eu vou lá. Acho que eu contei esse caso aqui, né? Mas sempre tem gente nova. E ela foi com a sutra, tocou a campainha, quando a irmã foi abrir a porta, abriu a porta, viu que era a irmã, fechou a porta. 50 anos que não conversava, fechou a porta. Aí ela ficou do lado da calçada, lendo a sutra, direto, sozinha. Uma hora depois, falou, bom, agora eu vou tentar outra vez. Tocou a campainha, a irmã pensou que já tivesse ido embora, abriu a porta e viu que era a irmã e ia fechar outra vez. A irmã empurrou a porta, a mais nova, empurrou a porta. Aí, depois que empurrou a porta, a mais velha falou, entra. E falou, olha, é que agora eu estou num ensinamento, uma filosofia. E eu falava, eu não queria que você entrasse, mas por dentro eu queria que você entrasse. Falei, vem aqui na cozinha, olha aqui, ó, o ensinamento que eu tenho está aqui, ó, mostrou o preceito da Seitonue. Eu falei, eu também estou na Seitonue, depois que eu venho aqui conversar com você, né? Então, isso foi uma reconciliação muito bonita, que uma coisa que as pessoas aparentemente não sentia nada com a irmã ou com o irmão, e que isso gera problema na parte dessa síndrome do carpo que afeta os dedos, né? Por isso que eu faço essa autoanálise. Então, é comum os irmãos ficarem ressentidos com o outro, porque por algum motivo, porque não ajudou a mãe, não cuidou, a mãe ficou necessitando de ajuda, não quis saber, ficou muito frio com a mãe, ou porque não queria participar de nada, não queria colaborar com nada. Às vezes o irmão falava, cada um vai dar tanto para poder fazer isso, não sei o quê, para comprar isso, comprar aquilo, ou comprar um jazigo, alguma coisa. Um deles disse, não quero saber. Então, os irmãos ficam chateados com aquela pessoa, com aquele que não quer colaborar, embora tenha condições de colaborar. E não querem, ficam indiferentes e não querem nem participar de ajudar, de dar atenção, de ficar alguns dias com a mãe, coisa parecida. Ou porque ficou magoado, porque os irmãos, no momento da partilha, da herança, foi muito ganancioso. Isso gerou, são coisas que as pessoas ficam ressentidas, principalmente quando envolve a parte de dinheiro. Ou porque deu muito trabalho para os pais, e na hora que devia realmente fazer uma coisa, continuou sendo irresponsável, coisa parecida, alguma coisa. Ou então pode ser algum problema, alguma bronca com irmãos ou cunhados, pode ser com cunhados, alguma outra pessoa assim. Okay? Analise quem foi e também não esqueça de ler a sutra para os antepassados. Por que eu estou falando ler a sutra para antepassados? Porque se tem casos de pessoas que tinham artrite, e artrite normalmente é um espírito crítico que a pessoa tem, mas teve um caso relatado no livro do Mestre, de uma pessoa que tinha artrite, que não conseguia nem escrever, quando leu a sutra antepassados, o movimento das mãos voltaram ao normal. Voltaram ao normal, então tinha algum antepassado que estava sofrendo de uma forma, uma pessoa fica agarrada, desesperada, sofrendo, tentar agarrar, subir, sair daquela situação. Lembra daquela cena do André Luiz, quando estava no umbral lá no purgatório, se arrastando? Então a pessoa que tenta agarrar alguma coisa, igual a pessoa que está morrendo afogada, ele procura agarrar qualquer coisa que passa diante dele. Mas ele morre desse jeito porque não conseguiu agarrar em nada. Mas fica aquele sentimento de querer segurar. Por isso que quem tem na família alguma pessoa que morreu afogada e está sempre caindo, a causa é essa daí, ok? O espírito daquela pessoa que quer agarrar alguma coisa acaba levando outra pessoa para o solo. Mas no seu caso aqui, é algum ressentimento que ficou
Mas com os irmãos, cunhados, mas leia a sua antepassado também, que pode ser que algum desses esteja necessitando. Feminino, 56 anos, divorciada. Como não manter sentimento de culpa, se aceite no IE também admite lei de causa e efeito? Sendo assim, se plantei algo errado, vou colher. Como me perdoar dos erros? Se você tivesse perguntado isso há 50 anos atrás, eu já ficava em dúvida. Mas por isso que você não tem fim, tem que estudar, perceber, procurar analisar, refletir, fazer autorreflexão aqui e ali. Bom, por que você tem razões de perguntar sobre isso, né? Por que mantém sentimento de culpa? Porque como não manter sentimento de culpa, essa aceitiona explica a lei da causa e efeito. A lei da causa e efeito existe, e a aceitiona explica porque ela existe, né? Mas agora uma coisa que você precisa entender, você que fez essa pergunta. Fica com sentimento de culpa porque você acredita que a lei da causa e efeito é sentença, é condenação, e não é. É uma simples lei, ok? Daqui a pouco eu falo sobre isso. No livro Iluminando Seu Caminho, então você que fez a pergunta, pelo visto não leu o livro Iluminando Seu Caminho, que é o segundo livro que eu escrevi, e que eu falo exatamente sobre isso. Quando um aluno perguntou para o Yogananda, exatamente mais ou menos o teor da sua pergunta, ele falou, você está confundindo, está pensando que a lei do karma, que a lei da causa e efeito, né, outro nome, seja sentença, não é sentença, não é condenação, é simplesmente uma lei. E o karma, completou Yogananda, simplesmente significa o quê? No sânscrito, que é a antiga linguagem da Índia, que hoje é uma linguagem morta, significação, simplesmente significação, né? Simplesmente significa ação de ter feito alguma coisa, isso que é um karma. Mas, havendo um sincero arrependimento, o karma desaparece. Arrependimento não é aquele arrependimento que muitas pessoas faziam no confessionário, padre, eu roubei goiaba do vizinho, tá? Vai fazer Ave Maria, não sei o que, tá, padre, nossa, o que... E pensar, estou livre. Mas aquilo foi da boca para fora, não foi sincero, não foi arrependimento emocional, como foi da Madalena, quando foi até Jesus Cristo, quando Jesus Cristo foi convidado para um banquete na casa do fariseu Simão, e ela levou a coisa que era mais preciosa para ela, que era um vidro de perfume. Não é? Então ela se ajoelhou aos pés de Cristo, chorando, arrependida pelos erros que ela cometeu no passado, e chorava, e as lágrimas caíam nos pés de Jesus Cristo, e ela enxugava com os próprios cabelos longos que ela tinha, e o Simão, vendo aquela situação, ficou criticando. Se ele é um rabi enviado de Deus, por que fica dando atenção para essa mulher que fez tanta coisa errada no mundo? Mas Cristo leu do pensamento e falou, Simão, se alguém te deve cinco dinheiro e outro deve 50, você perdoa as dívidas dos dois, qual que vai sentir mais gratidão? Aquele que te deve 5 ou que te deve 50? O que deve 50. Eu falei, pois é exatamente isso, né? Então, tem muita gente que, aí o mestre explica, tem muita gente que fala, meus pecados são pequenos, então não preciso levar em conta. E não procura entender, não procura refletir, não procura fazer uma autoanálise. Mas aquele que tem uma coisa muito forte, como é o caso da Madalena, ela fez uma profunda autoanálise e se arrependeu. Então, ela é aquela que fez uma faxina mesmo, limpou bem, e verteu para ela, falou, tudo que era precioso, que era precioso para ela, que era aquele vidro de perfume, ela falou, não importa a matéria, para mim importa a minha vida ficar purificada, por isso que ela, no arrependimento, deu prioridade para a vida dela e não para aquilo que ela a vida toda juntou para poder comprar aquele perfume, né? Então, esse arrependimento. Então, nesse detalhe aqui, nós temos que compreender profundamente. Leia agora, veja a lição de casa que eu vou te dar. Leia 10 vezes cada capítulo do livro A Humanidade Isenta do Pecado. Por que isso? Porque esse livro é uma compilação feita por quem? Pelo professor Kamino Kosumoto. E por que ele fez? Porque tinha um karma na família dele. Mas quando ele, depois de ler, reler, fez muitas meditações em Shinsokan para poder colocar em ordem, foi quando ele entendeu, se aprofundou mais na verdade sobre
karma, sobre o pecado, tudo aquilo que o mestre inseriu nos 40 volumes da Verdade da Vida, foi quando deu aquele tchan, aquele despertar, como Arquimedes disse, eureka, quando ele descobriu, né? Eu não vou contar a história do eureka, mas foi aquele, eu vi, descobri, entendi, agora entendi, agora entendi. É um despertar, o chamado despertar, atingir a iluminação, alcançar o despertar, esse é um ponto que dá aquela luz, a luz, e a pessoa passa a realmente estar iluminada quando dá esse despertar. E isso aconteceu com o professor Camilo Kosumoto, que aquele karma que atingia a família dele é impedimento dos pais viverem com os filhos. Ou os pais separavam, então não conseguia viver junto com os filhos, ou o filho morria. E o Camilo Kosumoto é o filho que estava no ventre da esposa, mas morria antes de nascer. Então, foi quando ele entendeu e ficou liberto desse karma, e depois teve outros filhos. E leia também, ou então leia 1000 vezes a Sutra Sagrada. Por que eu estou falando ler 1000 vezes a Sutra Sagrada? Na segunda parte eu vou falar sobre exatamente um assunto muito interessante ligado a mais ou menos esse fato. Não exatamente isso. Sobre a importância de ler, reler, não somente ler uma vez ou 2 vezes, mas ler várias vezes, que aí, às vezes, você, quando está lendo pela 10ª vez, você pensa, você fala com os seus botões, mas isso estava escrito, isso estava aqui, estava nesse livro, por que eu não li antes quando eu li? Nas outras vezes que eu li, por que eu não percebi isso? Isso acontece. E no capítulo, quando for ler a Sutra Sagrada, atente-se no capítulo Ilusão. Leia, analise, faça a reflexão de palavra por palavra do capítulo Ilusão. Depois leia, aí você vai voltar, mas você vai dizer, mas a ilusão vem depois do capítulo Sabedoria. E depois seria o capítulo Sabedoria. Aí você vai entender o que significa aquelas dores criadas em nossa própria mente, sofridas pela nossa própria mente. Aí você vai entender exatamente o motivo também que o mestre cita para transcender o karma é a prática da meditação Shinsokan. Você contemplar o que realmente Deus criou, o que veio de Deus, e você contemplando o que Deus criou realmente, você não vai ficar mais apegado a essas coisas. Por isso que na Sutra Sagrada diz, ensinai a eles que não existe pecado que tenha sido cometido, não é? Alguém pensa que olha a coisa muito superficialmente, como diz pecado que tenha sido cometido? Então, exatamente o que Yogananda falou também. Quando ele falou de um amigo que conversava com Deus, o outro amigo falou, então fala para o seu amigo para ele perguntar para Deus quais são os meus pecados. No dia seguinte ele foi cobrar o amigo. Aí, o seu amigo conversou com Deus, ele falou quais são os meus pecados? Porque eu quero ver se ele realmente conversa com Deus. Eu falei, e Deus falou que não lembra de nenhum. Não lembra de nenhum. Assim é Deus. No caderno de Deus não tem pecado marcado de ninguém. Isso está na mente das pessoas, tá? Por isso que o karma não está no caderninho de Deus, mas está na mente do inconsciente de cada pessoa. Próxima pergunta. Masculino, 35 anos, solteiro. Me esforço diariamente para realizar as 3 práticas da Seicho no Ie, mas ainda assim sou tomado por uma ansiedade angustiante o tempo todo. O que fazer? Oh, parabéns, parabéns. Isso mostra como você está se esforçando para evoluir. Parabéns. Então, pessoas que atingiram um certo nível de elevação bom, que são as pessoas que têm essa sede e vontade de aprender a verdade. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, disse Jesus Cristo. Estão se referindo a essas pessoas. Fome e sede de entender a lei de Deus, a lei da vida, né? E se aprofundar para evoluir cada vez mais. Faça o Shinsokan, mas medite mais e recite menos. Medite mais tempo e recite menos tempo, ok? Estou falando isso porque eu já vi muitas pessoas fazer Shinsokan e ficar lá no oceano, infinita sabedoria, e fica repetindo 10, 20, 30 vezes oceano, infinita sabedoria de Deus. E o Shinsokan não é prática recitativa, é prática meditativa. É diferente da prática recitativa. Então, o que nós temos que fazer? Meditar mais,
contemplar, por isso que fala prática contemplativa, para contemplar o seu eu verdadeiro, o seu Deus interior, a sua natureza divina, aquilo que Deus criou, olhar com os olhos de Deus a você mesmo e você com Deus e você dentro de você, vendo aquilo que Deus criou de tão precioso e tão perfeito, sagrado, sublime que é. Contemplar, aumentar gradativamente mais essa conscientização, essa compreensão, esse é o objetivo do Shinsokan. Então, por isso que eu disse, recite menos e medite mais. O desejo de ardente também, de evoluir, faz com que gere uma certa ansiedade. A pessoa é igual aquele que chega atrasado e não fez alguma coisa que deveria ter feito antes. Então, ele já chega atrasado e vai correndo para recuperar o tempo. Mas você não está atrasado não, você está muito bem. Então, pode ser também um outro detalhe. Agora, uma situação que não está envolvendo essa parte. Uma pessoa que estava também muito ansiosa, eu falei para ela ler o livro, cada dia ler algumas páginas do livro A Humanidade Sem o Pecado para os Antepassados. E a ansiedade dela desapareceu. Então, aquela inquietação, aquela ansiedade era de algum antepassado. Então, é muito comum uma pessoa que vive muito ansiosa, preocupada, com muito pensamento, com muita minhoquinha na cabeça, depois entra na etapa da depressão, passa a ficar depressiva. Então, pode ser um antepassado que estava mais ou menos nesse estágio, ao ouvir as palavras da verdade, através da Sutra Sagrada e da Humanidade Sem o Pecado, entendeu e ficou assim, e aquela ansiedade que muitas vezes era gerada por um medo, uma insegurança, desapareceu aquele medo, porque ela se sentiu mais próxima de Deus, mais junto com Deus. É isso que as pessoas precisam aprender, a sentir aquela autoconfiança. Por isso que o mestre diz, no livro 365 itens para alcançar o ideal, a verdadeira autoconfiança nós alcançamos quando nós sentimos uno com Deus. Você se sente muito mais seguro, muito mais confiante, você sabendo que está ao lado do Todo-Poderoso que é Deus. Ok? Então, em casa, faça o Shinsokan. Primeiro, tranquilize a mente, serene a mente e faça uma afinação mental, lendo uma oração do livro A Verdade e Orações antes. O agradecimento é importante, isso em casa, hein? Em casa. O agradecimento a Deus, a antepassados, aos papai, mamães, a todos os parentes, amigos, ao cachorro, a pulga que está no cachorro, a tudo. Para se harmonizar e sentir que você está em paz com tudo. Por quê? Porque está na revelação divina da grande harmonia, está bem claro. Se queres chamar-me, Deus disse, você quer me chamar? Reconcilia-te com todas as coisas da terra. Porque estando em desarmonia, Deus não irá se manifestar. Então, para receber uma visita tão ilustre na sua casa, você providencia a limpeza da casa em primeiro lugar. Então, para receber Deus, então, providenciar a limpeza da nossa mente, harmonizando com tudo e com todos, aí sim nós estaremos abrindo as portas para que Deus se manifeste na nossa vida. Ok? E outro detalhe, tem mais uma pergunta. Feminino, 42 anos. Sinto muitos ciúmes no meu relacionamento. Já tive nos anteriores também. Como libertar esse sentimento de vez? Muito bem. Muito bem. Pessoas que procuram você mesmo está procurando, eu quero me libertar disso, eu quero melhorar. Então, por isso que eu merece os parabéns pessoas que têm esse tipo de pensamento. Agora vou falar com você que fez a pergunta, né? Se os seus pais se separaram, se desquitaram ou divorciaram, ou quase estiveram em via de acontecer isso, ou mesmo que não tenha separado, o pai morre cedo, ou a mãe morre cedo, é comum os filhos sentirem esse tipo de insegurança, de medo de perder o cônjuge. Então fica com ciúmes, medo de perder. Então, nesse caso, procure refletir bem e fazer também uma prática para que você tire esse medo.
Então, registre no seu subconsciente, se a pessoa como Dr. Libot, Dr. Kimby, muitas outras pessoas, o próprio Freud, Stickel e outros grandes, os primeiros psicanalistas da história procuravam usar a metodologia da hipnose para incutir na mente da pessoa, para gravar no subconsciente da pessoa aquela mensagem que ela precisava registrar no subconsciente, mas depois mudaram porque viram que não era tão eficaz, né? O próprio Emile Coué mudou e passou a fazer um autossugestionamento. Então você vai fazer o autossugestionamento, não precisa ficar pensando em hipnose, você vai gravar. Mas para gravar, repetir é a tabuada, é igual a tabuada, repetir. Você tem de mente que está diante do seu marido, tem de mente que está diante dele, diga: eu te amo, você me ama, eu confio em você, você confia em mim. Eu te amo, você me ama, eu confio em você, você confia em mim. Quando você repetir 30 vezes ao acordar, 30 vezes antes de dormir, e durante o dia 50 mil vezes, você vai gravar no subconsciente e realmente você passa a confiar e vai perder esse medo de perdê-lo, né? Só analisa o seguinte: quantas mulheres tem no mundo? No mínimo 3 bilhões, mínimo 3 bilhões. Não importa a idade dela, se tem 90 anos, se tem 3 anos, mas que tem 3 bilhões, tem, não é? Se ele escolheu casar com você, é porque você foi a preferida dele. Então não há o que ficar temendo. Não é que você escolheu, que obrigou, não foi você que obrigou o seu marido a casar com você. Ele escolheu você também. Então, como um acordo. Então, fique tranquila, porque ele te ama, ok? Acabou o tempo. Muito obrigado. Muito obrigado, você que está nos assistindo agora, atendendo muitas pessoas que querem, onde podemos assistir alguma palestra, e às vezes a pessoa está num momento difícil, precisando de uma palavra amiga, e não percebe que em casa ela poderia assistir. É só se inscrever no YouTube, e ali você tem uma série de programas, de gravações, de palestras, que muitas pessoas poderão se beneficiar através dessas palestras. Então você pode assistir, se inscreva no YouTube, assista várias e várias. Você tem a oportunidade de assistir, se gostou, assista outra vez. Tem essa vantagem de você poder sempre, muitas vezes, até mostrar para uma pessoa que está desesperada com algum problema, e que você já assistiu a algum programa, fala: assista o programa tal do YouTube da Seichonoe, e você vai salvar e ajudar muita gente. Lembrando que nós sempre devemos ter em mente que nós somos regidos pela lei do karma, que é a lei da mente, a lei da causa e efeito. Quem planta colhe, quem ajuda é ajudado. Você assistindo, você vai se ajudar e também poderá ajudar muitas e muitas pessoas. Muito obrigado. Muito obrigado. Então vamos, abraço para a Regional Catete, Wanda, Arnaldo Moranaca, novamente mandou um abraço para todo mundo, viu? O Arnaldo que ficava lá no meio, né, Luiz? Maria Joaquina, amo esse curso, não perco uma aula, parabéns, vai tirar nota 10, hein? Maringá, Helena Babata Nishiyama, Santos, São Paulo, Yara Ramos, Regional Sorocaba, Maria Helena, Ribeirão Preto, Ricardo Veiga, Goiânia, Pretor Cleomar Henrique e esposa. Campo Grande, Pretora Cida Colombo, a mãe da Yara. Mirandópolis, Ogaçawara, Andradina, Sônia Marli. Recapitulando aquilo que nós falamos, pegar um pedacinho da última aula, a cada segundo são criados 150 mil glóbulos vermelhos para ocupar o lugar de outros que se destroem. As células doentes e velhas são expelidas instantaneamente numa renovação contínua. Então, basta manter o estado perfeito da mente para produzir novas células e a fim de eliminar qualquer doença. Então, o que está mencionando aqui? As células novas são criadas automaticamente desde que a nossa mente esteja em paz. Desde que a nossa mente esteja em harmonia, ou seja, conservar o sentimento natural. Natural é aquilo que está na normalidade, em paz, harmonia, esse é o sentimento natural. Mas quando fica com aquela inquietação, com aquela bronca daqui, raiva e sentimento
tudo que não é natural, sentimento que envolve uma emoção nefasta, ruim, isso não é um sentimento natural. Então, se está ocorrendo da pessoa não estar criando novas células vermelhas, é porque a sua mente não está em harmonia com alguma coisa, ok? Então, vejamos a experiência do Dr. Bloomfield. Ele diz o seguinte: o Dr. Arthur Bloomfield, da Universidade de Stanford, fez a seguinte experiência: verificou previamente, pegou um grupo de 12 pessoas e ele viu a secreção digestiva das 12 pessoas. Aí falou para esse grupo de 12 pessoas: vocês ficam aqui que eu vou fazer outra coisa, enquanto isso vocês vão conversar sobre culinária, receita, aquilo que vocês sabem fazer, ok? Daqui a pouco eu volto. Aí quando ele voltou, ele mediu para verificar. Ele deu um tema, não deu um tema? Culinária. Isso dá o quê? Água na boca, dependendo do que fala. Depois ele examinou novamente a secreção digestiva dessas pessoas e verificou que a quantidade dobrou, até triplicou em algumas pessoas. E somente 2 pessoas ficaram com aumento de 60%. Então é o estado mental que já reflete. Essa é uma experiência que o Dr. Bloomfield fez para mostrar que, dependendo do nosso estado emocional mental, ele vai produzir mais ou produzir menos. Aparentemente, essa experiência não tem grande significado, vindo apenas a confirmar um fenômeno muito conhecido e de que a secreção salivar aumenta com a simples lembrança de ácidos ácicos como limão. Mas é uma prova excelente para contestar as pessoas que sofrem de asma, apesar de nunca terem pensado nessa doença e que alegam que ela não é reflexo da mente. É reflexo da mente, é reflexo da mente. O fato de não ter lembrado não significa que não se manifeste. Aquele caso, vários exemplos de pessoas que, quando lembraram de algum problema, aquele caso lá da mulher que estava com dente, isso foi em 79 ou 78, em São Bernardo, e ela falou: amanhã eu tenho que fazer cirurgia do dente, porque está muito inflamado, e ela perguntou: o que pode ser isso? Eu falei: qual é o dente? Ela falou: esse. Eu falei: mágoa, ressentimento do pai. Não pode ser, o senhor está enganado. Se falar que é da minha mãe, sim, porque eu tive muito conflito com a minha mãe. Muito arranca-rabo, né, como diz na gíria. Mas pai não, pai é a pessoa que eu mais adorava. Qual é o dente? É pai. Não pode ser. Qual é o dente? É pai. Esse daqui é o pai, do lado esquerdo é o pai. Esses 2 maiores, dentinho do coelho, dente do coelho, do lado esquerdo é o pai. Aí naquele tempo, essa pessoa, sei que vinha de longe, lá do lado, quase perto do início da Raposo Tavares, pegava 3 conduções, chegou em casa, a aula terminava, começava cedo e terminava cedo, terminava 21h15. Chegou em casa às 11 horas da noite, aí lembrou da única vez que ela teve um atrito com o pai, e lembrou e começou a chorar, arrependida, falando: eu causei esse transtorno para o meu pai, que eu tanto amo, e ficou 2 horas pedindo perdão, papai, chorando. No dia seguinte ela acordou, pôs a mão na boca, que não podia nem relar, apertou, não sentiu nada. Todo o caso estava marcado com o dentista, foi lá, e o dentista examinou, falou: então está preparada para a cirurgia? Eu falei: eu acho que não vai precisar, não estou sentindo nada. Ele falou: não é possível, do jeito que estava a situação, tinha que fazer cirurgia. Tirou a radiografia e falou: olha, não tem nada mesmo, realmente não tem mais nada. Artrite reumatoide, a maioria dos casos são devido a temperamento forte e crítico que causa esse problema. Lembra que eu falei agora há pouco da artrite reumatoide? Mas, no livro Melhore Seu Destino, Orando pelos Antepassados, na página 217, há uma pessoa que, lendo a Suta para os Antepassados, curou da artrite reumatoide. Na verdade, da vida 36, página 43, a mulher que estava grávida 9 meses, mais 20 dias, praticamente completando 10 meses, mas não dava sinal de parto, nenhum sinalzinho de parto. E aí foi verificado que o bebê estava numa posição invertida. Então ela disse ao mestre: basta que o senhor me diga, olha que coisa interessante, basta que o senhor me diga que a criança nascerá sem dificuldades, só fala isso.
pois as suas palavras têm força e fará com que isso aconteça. Só o Senhor falar que vai acontecer isso, acaba acontecendo. Então, por favor, diga-me que o parto vai ser até tranquilo. E o mestre falou. E o mestre escreveu. Isso me faz lembrar aquilo que está na Bíblia sobre o centurião. Lembra do centurião que foi falar com Jesus Cristo? O que ele deu? Então, para recordar, está aqui, que está na Bíblia. O centurião falou: Senhor, o meu criado jaz em casa paralítico, horrivelmente atormentado. Na verdade, era escravo do centurião, né? Respondeu-lhe Jesus: eu irei e curarei. Mas o centurião, porém, replicou-lhe: Senhor, não sou digno que entres debaixo do meu telhado, mas somente diga uma palavra e o meu criado ficará curado. Aí Cristo falou: nunca vi gente com tanta fé igual a ele. Só falar, né? Igual uma piada que o senhor Mucaio contou uma vez, de uma freira, de duas freiras estavam dirigindo o carro e acabou a gasolina. Aí nisso, o que vai fazer? Não tinha posto perto. E parou um carro. Mas, senhora, que está fazendo alguma coisa? Acabou a gasolina. Tem alguma coisa para... Puxa a gasolina, tem uma mangueirinha aqui, puxa do meu carro, põe, aí passa para o seu carro. Eu só tenho um pinico aqui. Só tem... Falei, serve o pinico mesmo, né? Urinó. Aí passou uns 2 litros lá por urinó. E na hora que ela estava passando do pinico para o tanque, passou o homem e falou: eu já vi gente ter fé, mas não assim. Pensou que era urina, né? Quem passou não viu. Então eu falei: eu já vi gente ter fé, mas não tanto assim. E aí foi exatamente que o mestre cita de ter, desse caso que aconteceu com o centurião, e realmente aconteceu isso. Jesus, ouvindo isso, admirou-se e disse que aos que seguiam: em verdade vos digo que ninguém encontrei em Israel com tamanha fé. Só Jesus falasse que estaria bom e realmente aconteceu. Isso era muita fé. E o centurião, o criado do centurião, realmente ficou curado. E o caso da mulher? Aí o mestre relatou que a mulher viajou 8 horas para chegar onde ela morava, de ônibus, e praticamente grávida de 10 meses, chegou em casa e nasceu naturalmente a criança, ainda sem dor nenhuma, né? Então nasceu com 3,750 kg. Isso mostra que o importante é a fé. Às vezes a pessoa, a fé que tinha de Jesus Cristo falar uma coisa, a fé de que o mestre falasse já ia dar certo, então por que não ter fé sempre? Não é verdade? Bom, o que eu queria estar falando naquela hora é o seguinte. Eu já li esse livro, tinha lido várias vezes, algumas vezes, mas como se trata, comecei a analisar, como se trata da vida a autobiografia do Star Daily. E na primeira leitura, você fica só pensando na sequência do fato que aconteceu. Você não presta atenção muito na parte doutrinária. Na segunda vez, mais ou menos, mas quando estava relendo agora, vendo na mente reler esse livro, e isso mexeu muito forte, de uma forma interessante, de uma forma muito profunda, que eu fui entender aquilo que o mestre escreveu. Consta que Star Daily foi um fascínio cruel, e que, tendo sido preso, tentou fugir da prisão por 2 vezes. Então, essa história vocês conhecem, mas algumas pessoas não. Então vamos recapitular. Ao fracassar na segunda tentativa de fuga, foi levado para a masmorra e submetido à tortura. Obrigaram-no a esticar os braços para cima, os 2 braços para cima, amarrar os pulsos e enfiaram a vareta e deixou pendurado. Então ele ficou pendurado só, mas não encostando a planta dos pés no chão, só a ponta dos pés. Isso que a tortura maior estava aí. Porque o sangue desce e não volta com aquela normalidade. E ele tinha que ficar nessa posição o dia todo. A sessão da tortura durava 6 horas, ficava das 6 da manhã até as 6 da tarde, 12 horas pendurado dessa forma. Durante esse tempo, o preso não podia ir ao banheiro e ou fazia suas necessidades naquela situação humilhante, ou tinha que conter à custa de grande sofrimento a vontade de urinar ou de evacuar.
Os presos com compreensão robusta conseguiam aguentar a sessão de tortura no máximo até 15 dias. Ou de médio aguentavam durante 10 dias. E os fracos não resistiam mais do que 5 dias. Mas o estar dele bateu o recorde, né? Ficava muito tempo mais. Por quê? Porque ele era muito turrão, muito teimoso. E nisso daí, aí acontece a coisa muito interessante que nós precisamos analisar. No livro Release, é o livro de biografia do mestre, do estar dele, o mestre começou a ler esse livro, então ele narra o seguinte, ele se aproxima, na hora que, esse é um texto que estar dele, depois que ele perdeu os sentidos, foi colocado no chão, é um texto que eu não canso de ler, porque tem uma coisa muito profunda, e quando ele sonhou com Jesus Cristo, a descrição de estar dele, ele se aproximou de mim, vi que seus lábios se moviam, mas não consegui ouvir o que ele dizia. Ele chegou bem perto de mim e me olhou. Cristo, espiritualmente presente, olhou para o estar dele. Mas o estar dele estava desmaiado. Então, o estar dele, o espírito que viu toda essa cena. Vi que os seus lábios se moviam, mas não consegui ouvir o que ele dizia. Ele chegou bem perto de mim e me olhou. Com um olhar profundo, fitou-me nos olhos. Era um olhar que parecia trespassar o âmago da minha alma, mas era de uma bondade infinita. Bondade infinita. Esse é quando se fala evoluir espiritualmente, não é conhecimento cultural, intelectual, mas a desenvolver a bondade, o amor de Deus nosso interior, o amor, desenvolver esse lado do amor. Quando percebi, eu estava de joelhos, rendido por esse amor sublime. Graças ao misterioso poder de percepção adquirido nesse cenário do sonho, compreendi que estava no mundo da existência verdadeira. E ouvi o ser superior que vivifica a minha vida por toda a eternidade. Aí o mestre escreveu: punições, torturas aplicadas por meios externos e materiais não conseguiam dobrar a personalidade obstinada e audaz desse criminoso e obrigá-lo a regenerar. Então não é bater, dar surra, sermão, bronca, que vai corrigir a pessoa. Mas o que fez com que regenerasse o estar dele? Mas bastou o olhar bondoso de Jesus Cristo, que lhe apareceu no sonho, e o olhar repleto de luz de amor para que ele se regenerasse. A imagem de Jesus Cristo apareceu para estar dele e desfez logo, em seu lugar apareceram 4 letras. Love. É amor para nós. Apareceu a palavra amor e se dissipou também. E nisso, estar dele sentiu brotar em seu coração a alegria de oferecer amor, uma alegria tão intensa para outras pessoas como a de Jesus Cristo. Então, o próprio amor de Jesus Cristo que ele captou, despertou o amor de estar dele para ser útil para manifestar amor ao próximo. Eu amo todas as pessoas. Então, do fundo da sua alma surgiu um pensamento traduzido no seguinte pensamento: eu amo todas as pessoas. O amor de Jesus Cristo fluíra para o coração de estar dele, fazendo-o manifestar esse mesmo amor. E para o estar dele foi uma coisa muito forte, porque uma pessoa que é um marginal, um bandido, como era um fascínio como o estar dele, era muito revoltado, tinha ódio das pessoas, ódio da mãe que não foi no dia que ele teve que declamar na escola, não apareceu. Então aquele ódio se generalizou, por isso que ele odiava. Mas quando o amor de Cristo tocou no coração dele, ele passou a sentir amor pelas pessoas, de amar, não somente amar, mas no sentido de fazer a outra pessoa feliz. O amor de Jesus Cristo fluíra para o coração dele, fazendo manifestar o mesmo amor. Brotou em seu coração o amor verdadeiro, que faz a pessoa amar a Deus, amar a humanidade, amar o mundo, reprovando apenas o aspecto da maldade, reprovando, né, não aprovando, o aspecto da maldade que os seres humanos atribuem uns aos outros e também a si próprio. Maldade contra si próprio é quando a pessoa se autoagride, se autopune e se autodestrói, né? Quando ele se deu conta dele, percebeu que já não estava mais na masmorra. É aí que vem uma coisa interessante. Tendo alcançado a iluminação religiosa, estar dele sentiu arder dentro de si, tal qual a grande fogueira, o anseio de ajudar os companheiros da prisão. E quando ele mudou, passou a ter um comportamento de uma pessoa bondosa,
ele passou a ser criticado, xingado, insultado, injuriado pelos outros colegas prisioneiros. Você é um traidor, você é não sei o quê, você agora está do lado deles. Mas ele foi sentindo como que era importante manter esse sentimento de amor ao próximo. Foi quando, assim ele abandonou a ideia inicial de conversar com os outros presos com o intuito de melhorá-lo. Foi tentar conversar, tentar fazer sermão, mudou de ideia. Esses presos se apresentam a mim como se fossem inimigos, a fim de que eu próprio possa me tornar melhor. Olha a análise, ao invés de pensar aqueles idiotas, ele pensou o seguinte: eles apresentaram a mim como se fossem inimigos, a fim de que eu próprio possa me tornar melhor, cultivando a capacidade de reconhecer nos mesmos indivíduos aparentemente abomináveis, existe a natureza divina, sublime e repleta de amor, e mentalizar serenamente a manifestação de aspecto verdadeiro. E aí é que a tarefa mais difícil vem numa situação mais difícil. Ele, naquela situação, daquelas pessoas que insultavam, que eram bandidos, prisioneiros, que eram criminosos, e ficaram insultando, e ele tinha que ver, começou a perceber que tinha que ver a natureza divina, a bondade com o amor de cada um deles. Dele resolveu enfileirar na galeria mental as imagens de todos aqueles que eram hostis e que estavam implicando, criticando, xingando o estar dele, e começou a relacionar essas pessoas. Em outras palavras, decidiu mentalizar que o seu relacionamento com eles era baseado no afeto sincero e na amizade verdadeira, sublime, e contemplar o aspecto natural, a natureza divina de cada um. Olha a situação, ao invés de ficar com bronca, ele falou, justamente esses que estão bem chatos comigo, criticando, xingando, eu vou ver a natureza divina de cada um deles, vou amar essas pessoas. Essa postura mental se identifica com o ensinamento da Seitonê, diz o mestre, ao qual é preciso ver a natureza divina do outro, contemplar a natureza divina do outro. Steidl escreveu, a prática dessa mentalização tornou-se, por assim dizer, um jogo mental fascinante na minha vida. Depois que dele passou a agir desse modo, ocorreram sucessivamente fatos surpreendentes. Por exemplo, vários detentos que até então vinham evitando-o, começaram a mostrar-se amigáveis inesperadamente. Ou seja, as mentes se comunicam. Aqueles que estavam xingando, insultando, começaram a se aproximar dele de uma forma amigável. Já mudou o outro comportamento. Aqui, uma coisa que nós temos que, exatamente, as pessoas que muitas vezes estão com problema com a pessoa com quem convive, e comparando com o do estar dele, o seu é fichinha, porque eles não estão com aquele pensamento igual aqueles criminosos que estavam presos na penitenciária. Mas você, então, comece a fazer isso, contemplar a natureza divina, agradecer, reverenciar, agradecer, reverenciar, agradecer, reverenciar, porque se para o estar dele, aqueles criminosos mudaram, tornaram-se dóceis, diferentes, então é lógico que com você também vai acontecer a mesma coisa. Dele percebeu que amar o próximo não é tentar melhorá-lo, vendo os defeitos, que equivale a tocar na ferida dolorosa. Então, para amar o próximo, não é, eu te amo, então eu vou te mostrar onde está seu erro. Viu? Dele falava, não, amar o próximo não é tentar melhorá-lo, vendo os defeitos, o que vale tocar na própria ferida dolorosa. Compreender que o amor verdadeiro consiste em envolver a pessoa com bondade, tal qual se envolve uma ferida com uma atadura. Então, amar o próximo é envolver com bondade, manifestar bondade na outra pessoa. É aquela história do conto chinês, da mulher que foi na farmácia, lembra? Que falou para o farmacêutico, eu não suporto mais minha sogra. Então ela falou, mate-a, né? Lembra? Mate. Não, mas como que eu vou matar? Eu vou te dar um veneno, você vai pondo pouquinho doses homeopáticas na comida dela, para ninguém desconfiar que foi você. Mas tem uma coisa, para que ninguém desconfie que foi você, você tem que tratar com amor, com muita docilidade, com sorriso, bondade. E, passado 20 dias, ela foi correndo lá para a farmácia, o farmacêutico, por favor, tem alguma coisa para combater aquele veneno que você me embaçou? Eu falei, não tem veneno, aquilo não era veneno, era um chá. Um chazinho, né?
Eu falei, viu como é bom tratar bem as pessoas, manifestar com amor a outra pessoa? Esse é um exercício que nós temos que aprender a fazer. Mexe com ego? Mexe com ego. Pessoas vão pensar, você é tonto? Deixa que pense, né? O mestre no livro Verdade da Vida, acho que 1 ou 2, ele fala, sentiu o ensinamento dos bobos. Dos bobos significa que dar, manifestar amor ao próximo. E no fim você conquista. Ou seja, em resumindo, não existe força maior do que o amor. Não existe força maior do que o amor. Não existe. O amor que consegue, realmente até fez com que o estar dele, aquele bandido, se tornasse uma pessoa dócil. E outro detalhe, dele percebeu que a cada caso, a cada problema, em cada caso, em cada problema, pode ocorrer resultado milagroso quando se aplica a força do amor de maneira criteriosa e conscienciosa. Por experiência própria, ele compreendeu que o amor possui uma força misteriosa capaz de alcançar até mesmo a alma das pessoas aparentemente irrecuperáveis. Foi o que começou a acontecer na penitenciária. O pior bandido, mais temido de todos, passou a se tornar uma santa pessoa com as mentalizações, com a aproximação mental, o amor de estar dele, que aprendeu com quem? Com Leifert, ok? Sempre que testemunhava o efeito surpreendente da milagrosa força do amor, dele se perguntava, por que não aplicar a força do amor nas obras relativas à orientação dos jovens e à assistência social, de modo a obter resultados concretos? Essa foi a questão que surgiu dele. Então, por que não fazer isso para os jovens que estão muitas vezes perdidos, tentar manifestar amor, fazer manifestar amor nessas pessoas para ajudá-los? E aí que vem aquele pensamento de assim que surgiu, né, assim que cresceu a Seitonoye, com os trabalhos das pessoas colaborando, e nessa colaboração, naquele sentimento de prestar ajuda, né, voluntariamente, ajudar aqui, ajudar lá, tudo isso fez com que, através dessa união, ocorresse esse crescimento e ajudasse muita gente. Então, esse é um trabalho que muitas vezes, aquelas pessoas que só pensam em si, que têm um egoísmo muito forte, elas dizem, eu não quero responsabilidade. Mas quando a pessoa passa a sentir esse amor, volta de uma academia, por exemplo, com aquele sentimento despertando o amor ao próximo, ele quer ajudar, quer trabalhar, quer colaborar. Mas isso é o Deus interior que está fazendo com que se manifestasse. Isso despertou no estar dele quando ele sonhou com Jesus Cristo. Jesus Cristo falou com ele. Ele não lembrava nada de tudo que Cristo falou, mas o olhar profundo do amor, o amor profundo, bem profundo de Jesus Cristo, que tocou e despertou o amor de estar dele. Não falei o nome do livro, alguém deve estar pensando, o nome do livro se chama Amor Supera o Castigo. Acabou o tempo, depois na próxima hora continuamos um pouquinho, tá ok? Muito obrigado. Olá, estou aqui para te fazer um convite muito especial, porque você é nosso convidado para participar da 67ª festividade do Santuário Rousseau do Brasil e 39ª cerimônia no Monumento aos Anjinhos Anônimos dos países ibero-americanos e África Latina, que acontecerá no dia 16 de abril de 2023 na Academia Sul-Americana de Treinamento Espiritual da Seitonoye, Ibiúna, São Paulo. E você já é nosso convidado para ficar na academia, para participar do Seminário Geral de Treinamento Espiritual com oferenda de trabalho, Seminário da Cura Divina nos dias 17 a 20 de abril de 2023, tá bom? Não esqueça, anote aí, de 17 a 20 de abril de 2023, Seminário da Cura Divina na Academia de Ibiúna. E lembrando a todos que nos seminários de treinamento espiritual da Seitonoye, nós poderemos direcionar a nossa mente ao verdadeiro encontro com Deus e assim eliminar todos os sofrimentos, doenças e desarmonias, porque as práticas e orações da Seitonoye são meios pelos quais nós conseguimos sintonizar com as vibrações espirituais da vida de Deus. Cada oração não somente desperta essa grandiosa força
que existe dentro de nós, como também reforça o vínculo entre a força de Deus e a nossa força interior. Se você quer eliminar todos os sofrimentos, doenças e desarmonias na sua vida, a resposta é Seminário da Cura Divina, de 17 a 20 de abril de 2023, na Academia Sul-Americana de Treinamento Espiritual da Seitinoye, Ibiúna, São Paulo. Maiores informações no nosso site www.sni.org.br/seminários, ou você pode fazer contato pelo WhatsApp 11 50 14 22 17. Você é o nosso convidado especial e nós vamos aguardar você no Seminário da Cura Divina. Muito obrigado, muito obrigado. Olá! Nós sabemos que todo educador, seja ele profissional da educação ou não, pode ser o pai, a mãe, um cuidador, né? Traz no seu íntimo o desejo de contribuir para o desenvolvimento do seu educando, do seu filho, do seu aluno, da pessoa com quem você convive. Por isso, a gente fica constantemente à procura de soluções. Mas, mais do que soluções, o importante é encontrar e apreender o correto modo de educar. Sendo assim, meu amigo, eu te convido a conhecer o ciclo de estudos da educação da vida, carinhosamente chamado de CEV. O CEV surgiu não só para atender as necessidades dos educadores, dos profissionais da educação, mas discutir essas questões que afligem a sociedade atualmente. Ao apresentar, estudar e aplicar a correta educação, a educação da vida, o CEV propõe uma verdadeira quebra de paradigma. Porque além de estudarmos a educação da vida propriamente dita, em profundidade, nós estudamos os pilares do ensinamento, onde se alicerça essa visão de mundo, essa visão de homem, essa visão de educação, e nós colocamos isso em prática e acompanhamos, né, aonde está sendo aplicada essa educação da vida. Discutimos em grupo, nos apoiamos. E primeiro olhando para nós mesmos, revisitando a nossa história, revisitando o nosso passado e depois aplicando a educação da vida no nosso cotidiano, que pode ser no âmbito pessoal, na nossa casa, no nosso trabalho, no ambiente escolar, na comunidade. Então, é justamente por isso que quem faz o CEV, assim como eu, a gente afirma que o CEV é transformador. E eu te convido a conhecer. Para quem é o CEV, gente? Não é só para o professor, não é só para o profissional de educação, mas também para todo educador, todo pai, todo avô, toda pessoa que acredita que através da educação é que nós podemos transformar a sociedade em que a gente vive. Em que nós podemos, através do fazer educativo, né, contribuir efetivamente na edificação de uma nova civilização. Então, seja muito bem-vindo ao CEV. Hoje o CEV acontece em mais de 50 localidades, nas modalidades presencial, virtual e híbrida. Então, para saber aonde tem o CEV, como você faz para participar ou para ter mais informações, entre em contato conosco no WhatsApp 5014 2253 ou no nosso e-mail cev@sni.org.br, e a gente vai ter o prazer de te responder e entraremos em contato. Venha participar conosco. Muito obrigada!